Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente tem feito de tempos em tempos, eu e o Lucas aqui, a gente faz vídeos que a gente aborda algum tema com maior profundidade. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um tema que vocês nos pedem muito para comentar, que é valuation. Então, muito é pouco. Falam bastante. Então, Lucas, o que a gente preparou aqui para quem quer aprender de valuation? Se você quer aprender de valuation, fica até o final deste vídeo que eu acho que você vai sair muito mais preparado. Pois é, este é um dos episódios onde um dos vídeos, um dos áudios onde a gente busca esmerilhar um assunto, um tema até o fim e contando com a sua ajuda. Lembrando, tem este formato em vídeo e também em podcast. Então, se você um dia resolver ouvir na academia, ouvir no carro, ouvir na Lua, você consegue. Na Lua? Dá para ouvir? Talvez via satélite. Com certeza. Fica até mais rápido, porque o satélite fica ali do lado. Você pode, inclusive, baixar no Spotify e após o seu lançamento SpaceX, você pode ouvir o podcast. Primeiramente, uma pergunta muito simples, porém complexa ao mesmo tempo. O que é valuation? Valuation é o processo de precificação de um ativo. A maior parte das pessoas já fazem precificação no dia a dia, já fazem valuation e mal sabem. Quando vão no supermercado e comparam o preço do frango com o preço da carne, você está fazendo um valuation comparativo. Quando você compara o preço de um frango no supermercado com outro, você também está fazendo um valuation, está comparando o mesmo ativo ou ativos semelhantes em mercados diferentes que muitas vezes podem estar sendo negociados em preços diferentes. Então, você faz valuation quando analisa o preço por metro quadrado. Então, vai comprar um apartamento, o preço por metro quadrado. Enfim, as pessoas fazem valuation todo dia e mal sabem. Então, o valuation é o processo de você avaliar se está pagando caro ou não. Obviamente que a gente usa isso aqui para analisar ações, fundos imobiliários, ações estrangeiras, títulos, etc., investimentos financeiros, para ver se é um bom negócio ou não, comparado com o preço que está sendo oferecido para você. E se for um preço, quem sabe você não compra. E se tiver feito sua análise corretamente, certamente você vai fazer um bom negócio. Certamente a pessoa física faz valuation no dia a dia, mas qual é a diferença? O que realmente faz de mudança na vida da pessoa? Saber, olha, isto é valuation. E por que esse conceito acaba mudando a vida das pessoas? O valuation, ele é muito importante quando você vai investir em ativos financeiros, ou melhor, fazer qualquer investimento, porque se você acaba pagando mais do que aquele ativo deveria valer, certamente você vai fazer um mau negócio, seu dinheiro vai perder valor, o seu investimento não vai ser rentável. A gente vai falar mais, imagino aqui ao longo dessa conversa, a respeito de situações que quando você paga, ainda que num ativo muito bom, um preço acima do que deveria, acaba não sendo um bom negócio. Então, se você quer fazer bons negócios na bolsa ou fazer bons negócios em geral, você tem que saber precificar as coisas e daí, se você precificar direitinho, utilizar boas premissas na sua precificação, certamente você vai tomar boas decisões de investimento ao longo do tempo. Muitas vezes o ativo, a empresa, o fundo pode ser bom em matéria de governança, em diversas questões. A gente fez um último episódio sobre o Investment Checklist, aquele livro muito longo. Você estava bem vestido, estava de terno, brilhando aqui no estúdio. Hoje eu estou mais bem vestido ainda, cara. Olha só. Aqui, ó. #TeamSuno. E aliado àquilo, você disse que faltava um pouco na questão do valuation. Qual é como eu alio o valuation a minha percepção sobre o negócio? Como você falou, não basta um negócio ser rentável, ter margens boas, ter renda recorrente, ter baixo risco. Se você pagar um valor caro, você pode não fazer um bom negócio. Eu sempre uso o exemplo aqui da Coca-Cola. A Coca-Cola na década de 90, em 97, se não me engano, ela chegou a ser negociada a múltiplos astronômicos. Aliás, essa é uma forma de você fazer valuation, não é a única, talvez seja mais simples, você fazer um valuation por múltiplos. E a Coca-Cola chegou a ser negociada entre 50 e 60 vezes o lucro. Ou seja, se aquele lucro fosse equivalente à geração de caixa e ele não crescesse, demoraria 50 anos para você reaver o seu capital investido.
Então, era claramente um valuation esticado, muito acima da média de mercado, muito acima da média histórica da Coca-Cola, que é uma empresa excelente, pô, a margem é brutal, né? Basta você ver o balanço da empresa, né? Assim, a margem de Coca-Cola é gigantesca, custa muito pouco para produzir o líquido e eles vendem num preço elevado. Então a margem é bastante elevada. Mesmo você comprando uma empresa muito boa, que tinha como um dos principais acionistas Warren Buffett, quem comprou em 97 foi rever foi chegar no break-even, porque a ação caiu muito de lá para cá, foi recuperar o seu dinheiro, faz aí um ou 2, 3 anos que a Papel recuperou aquele patamar de 97. E acho que ninguém quer comprar um ativo e ficar 20 anos para recuperar o que você investiu, para chegar na estaca zero, né? Porque de lá para cá, de 97 até 2016, acho, estava só no vermelho. Então, quem comprou em 97 comprou um excelente ativo, mas num péssimo preço. Então, esse é um cuidado que os investidores têm que tomar e que se você não sabe nada de valuation, esse é um risco que você está correndo. Comprar uma empresa até bem administrada, muito boa, que cresce, porém, no preço errado, isso aí pode se tornar um mau negócio. As pessoas acabam dividindo os investimentos em análise técnica versus valuation. Primeiramente, qual a sua percepção? O que é análise técnica? E qual, em relação aos dois, os dois são opostos ou os dois podem estar aliados? E qual dos dois vence essa disputa? Bom, começar pelo final ali. Qual dos dois vence? Basta você pegar a lista dos maiores investidores da Bolsa, são todos investidores da chamada análise fundamentalista. Não deve ter, acho que nenhum analista técnico ali no meio. Nada contra quem quer fazer análise técnica, mas na hora que você vai olhar para evidências, as evidências jogam muito mais a favor do time da análise fundamentalista. Assim, pega a lista dos maiores investidores do Brasil, maiores investidores de fora, e veja e chegue às suas próprias conclusões. Então, eu acho que isso é parte da resposta aqui de qual vence. Basta olhar o placar, né? A análise técnica ela busca analisar dados que saem do gráfico, analisando o passado, né? Daí tem um monte de escola dentro de análise técnica. Eu não sou um entusiasta, não sigo, não pretendo investir usando análise técnica muito por conta disso. Eu gosto de tomar decisões baseadas em evidências e as evidências jogam contra. Então, essa é a escola da análise técnica. Eles tomam decisões baseadas no gráfico, nas cotações. Já a análise fundamentalista, ela, como o próprio nome diz, tenta analisar os fundamentos da empresa sem necessariamente ou raramente ou não fazendo análise do gráfico no meio. Então você vai analisar tudo que é coisa relacionada a resultado, margem, crescimento, risco do negócio, potencial de entrar em novos mercados, novas geografias, as opcionalidades que existem dentro daquele negócio. Então, essa é a análise fundamentalista, que é a análise que eu sigo mais. Antes de fazer um valuation, então, antes de fazer, de ver se o negócio vale ou não, qual é o conhecimento inicial que eu teria que ter? Eu vejo muitas pessoas quererem aprender valuation e é mais ou menos que nem você querer aprender a fazer cálculo 1 sem saber quanto que é 1 mais 1, sabe? Tipo, as coisas têm que ser feitas um passo de cada vez. O primeiro passo, que eu acho que todo mundo que quer fazer um valuation deveria fazer, é entender de contabilidade. Se você não sabe o que é um ativo, um passivo, um patrimônio líquido, cara, nem começa a fazer valuation porque você não vai entender nada ali. Você tem que entender a linguagem dos negócios, que é a contabilidade. Aliás, fazer jabá. Ih, não está aqui. Mas a gente tem um livro lá de contabilidade, tá na Amazon. Estamos aqui com dividendos, fundos imobiliários. E na Amazon tem ali tem esses daí e também tem o de contabilidade. Vale a pena você ler. Lê esse livro e você vai sair entendendo um pouco mais de contabilidade. E daí você pode começar a dar os primeiros passos a estudar valuation. A Suno tem um curso de valuation, tem vários livros de valuation por aí. Você pode aprender de várias formas, cada um vai querer aprender da sua maneira. Mas eu acho que esse é o primeiro passo que todo mundo deveria dar. Entenda
contabilidade. Sem isso não é possível. E depois você tem que entender um pouco de análise de negócio, né? Vantagens competitivas, potencial de crescimento. Na verdade, você está sempre aprendendo mais sobre aquele segmento e sobre, vamos dizer assim, vantagens competitivas e modelos de negócio em geral, que esse conhecimento vai se compondo e seu valuation vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, apurado ao longo do tempo. Seria como aprender música sem ler uma partitura, sem saber as notas? Putz, eu tocava guitarra e não sabia ler. Acho que dá para você tocar sem ser, pelo menos um violãozinho ali, um básico, sem saber partitura. Eu acho que é até mais difícil você fazer valuation sem saber contabilidade do que tocar uns acordes de guitarra sem saber partitura. Assim, é fundamental. É que nem você fazer uma conta de multiplicação sem saber o que é soma. Não dá, né? É impossível. Quando a gente lida em bolsa de valores, a gente lida com diversos ativos. Eu queria saber, na sua opinião, e na sua mesmo, qual é a importância do valuation nesse mundo dos investimentos? É fundamental. Sim, você investir sem fazer valuation ou sem fazer algum tipo de avaliação que analise o preço é muito complicado. Eu entendo que existem momentos de mercado que valuation realmente talvez não sirva para muita coisa, porque está tudo subindo, né? Quem comprou, sei lá, o WeWork no começo, mesmo que tenha errado no valuation, talvez tenha ganhado porque o WeWork se valorizou, depois desabou, quase quebrou, enfim. Né? Então não é porque o valuation não funciona 100% do tempo que ele não funciona, ele funciona no final. O problema é que muitas vezes, numa janela de preço curto, a aleatoriedade existe. A ação do Facebook, que é uma empresa que eu acho que nesse momento é interessante. Por mais que ela tenha um valuation, eu acredito que no longo prazo ela vai ser vencedora, na próxima semana eu sei lá para onde que vai, se vai subir, se vai cair. Eu acredito que se a análise for bem feita, ao longo do tempo você vai acertar mais do que errou e ao longo do tempo você vai ganhar dinheiro comprando ativos baratos e segurando, ou talvez vendendo mais caro depois. Mas eu acho de fundamental importância, apesar de que eu sei que não funciona em 100% do tempo, só funciona no final. Para fazer o valuation, você acaba buscando algo a respeito do passado da empresa. Relação de passado e futuro, como é que se dá essa relação? Você acabou de falar de tempo. Putz, essa pergunta é muito boa e aí entra a arte, cara. Eu acho que assim, o passado é muito interessante para você entender como que foi a dinâmica competitiva daquele segmento do passado, mas resultados passados não são garantia de resultados futuros. Eu sempre uso o exemplo da Cielo. A gente talvez tenha sido um dos mais pessimistas com relação a Cielo lá em 2017, 2018. A gente recomendava ficar de fora mesmo. E por que a gente fazia isso? Porque a gente tinha muitas dúvidas quanto ao futuro. Quem olhava o balanço de Cielo via uma empresa muito boa, margens altas, crescimento, geração de caixa, dividendos, era tudo muito bom. Porém, o mercado estava se abrindo e estava pipocando, ia começar a pipocar até mais empresas do que a gente imaginava para competir com a Cielo, e esse serviço está ficando cada vez mais barato, né? Aquelas maquininhas de adquirência que você passa o cartão de crédito, isso aí está virando um produto cada vez com margens menores e a Cielo tem apanhado. Então, essa foi um pouco a nossa visão, que a competição ia ser intensa, não tão intensa do que foi, a gente até era o mais pessimista, mas mesmo o nosso pessimismo se mostrou conservador, vamos dizer assim, porque foi bem pior então, do que a gente imaginava. Então, tem um pouco disso. Assim, você tem que analisar o ambiente competitivo futuro, as mudanças do hábito do consumidor. Você tem que estar analisando uma série de variáveis, principalmente essas que eu falei agora, que se você não estiver atento e se basear somente no passado, você pode tomar em alguns momentos decisões complicadas e que podem te botar em problema, como foi o caso de quem comprou ações da Cielo lá em 2017, 2018. E não se esqueça, a gente vai deixar na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo, um mini curso gratuito sobre valuation para você, inclusive, entrar em contato com esse universo. Agora,
entre o checklist que a gente fez na última edição e o valuation, qual dos dois você faria primeiro? Cara, o checklist. Checklist primeiro. Por quê? Eu acho que até é ruim você começar a sua análise pelo valuation. Isso pode te enviesar na hora que você analisa a qualidade do negócio. Aquele vídeo que a gente fez anteriormente, ele analisa muito a qualidade do negócio. Eu prefiro começar analisando a qualidade do negócio, ver se ele é um negócio com as características que a gente fala naquele livro, e depois fazer o valuation, e o valuation está caro, e botar essa empresa, vamos dizer assim, numa watch list, numa lista de, vamos dizer assim, se daqui a pouco abre oportunidade, o mercado brasileiro é volátil, o mundial é volátil, daqui a pouco cai e abre uma oportunidade. Eu prefiro fazer isso do que começar ao contrário. Eu sei que muita gente começa analisando as empresas que têm relação preço-lucro abaixo de 10, sei lá. Eu prefiro não fazer isso, prefiro começar pelas boas empresas e depois estabelecer preços, fazer o valuation de quanto eu estaria disposto a pagar por elas, porque eventualmente o mercado vai acontecer alguma queda, alguma coisa que vai criar alguma janela de oportunidade. Então, eu particularmente prefiro começar analisando o qualitativo do negócio e não ter nenhum viés de valuation, porque muitas vezes você faz o valuation antes, você chega num valuation que a ação está esticada, o seu subconsciente começa a jogar contra você e começa até a falar, pô, essa empresa não é tão boa. Não, tenta tirar o valuation da equação, analisa primeiro o negócio, se ele tem potencial de crescimento, rentabilidade elevada, etc. Tudo que a gente falou naquele dia. E depois vai fazer o valuation e não o contrário. Ainda aproveitando sobre essa janela de oportunidades, esse método ele acaba fazendo com que o investidor ele faça o valuation na hora exata. Quando esse investidor precisa realmente do valuation para isso funcionar? Sim, o melhor dos mundos é você estar fazendo uma avaliação periódica dos seus ativos, né? Pelo menos uma vez por trimestre está fazendo uma revisão das suas premissas, porque o valuation não é algo definitivo, as empresas são organismos vivos que estão sempre mudando, né? Sei lá, você compra uma ação da Apple, ela tem lá o mercado de computadores. Daqui a pouco eles lançam o iPod, daqui a pouco lançam o iPhone, daqui a pouco lançam o iPad. Eu duvido que o cara que comprou há 20 anos atrás imaginava que ia ter tanto produto assim. Até Apple Music. Apple Music, os caras estão sempre lançando coisa nova. Então, conforme as coisas vão sendo lançadas e esses produtos vão ganhando tração, as suas premissas têm que mudar também. Eu duvido que quem comprou a Apple há 20 anos atrás falava, não, esses caras daqui 5 anos vão lançar um iPhone, né? Isso foi lançado em 2007. Imagina que quem comprou a ação em 97, ninguém estava fazendo isso. Acho que nem o Steve Jobs imaginava que pudesse acontecer. Então, você tem que estar sempre revisando as suas premissas. Minha sugestão é que seja a cada trimestre. Por que a cada trimestre? Porque é quando as empresas divulgam os seus resultados. A gente já falou um pouquinho de questões a respeito do tempo, dessa relação. Por exemplo, pintou uma nova greve dos caminhoneiros amanhã. Ter valuation, ou um novo Wesley Day, ter valuation acaba ajudando o investidor nesses períodos de volatilidade? Cara, eu acho que a melhor coisa que o cara pode fazer é aprender valuation para aproveitar essas circunstâncias. Porque aí é o momento que aquela ação da gaveta pode surgir. Pode surgir, exatamente. Nesses dias é quando essas oportunidades acabam surgindo. E quem tem conhecimento de valuation consegue começar a fazer conta e se defender. Será que essa greve dos caminhoneiros impacta mesmo a geração de caixa das minhas ações da Taesa, que tem contratos de 30 anos e são ajustados por IGPM, ou é só ruído? Acho que quem tem noção de valuation começa a se fazer os questionamentos corretos e assim, de certa forma, tomar decisões mais assertivas nos momentos mais difíceis como esse que você citou. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro. Como é que funciona a valuation na prática? Eu acabo chegando a um preço justo da coisa ou o valuation ele não é perfeito? E como é que é essa relação entre valor e preço na hora de correr atrás de um ativo? Boa pergunta, Lucas. Na verdade,
Tem gente que trabalha com ranges de preço, tem gente que trabalha com cenários, né? Um cenário mais pessimista, um cenário mais conservador, um cenário mais otimista. Eu acho que esse é um bom jeito de você fazer suas contas. Então, se tudo der certo, como é que vai ser o valuation da empresa? Se tudo for errado, qual que vai ser o valuation dessa empresa, né? Então, eu acho que esse é um caminho de você se virar, fazer cenários. E valuation na prática, o camarada que aprendeu, o investidor que aprendeu a entender contabilidade, ele tem que nada mais do que trazer os fluxos futuros de caixa, trazê-los a valor presente numa taxa ajustada ao risco daquele ativo, né? Parece simples de fazer, na prática é um pouco mais difícil porque isso impacta em premissas. Por exemplo, estamos aqui fazendo o valuation de Apple que a gente estava falando. Será que vai ter aumento de tributação da Apple na Europa? Será que vai tomar alguma multa em algum lugar do mundo? Será que o próximo iPhone vai ser tão bem sucedido quanto foi o último? Tudo isso são premissas que vão impactar no seu fluxo de caixa futuro. O desafio do investidor é saber quais são as premissas importantes de cada caso e daí fazer uma pesquisa profunda para chegar nas premissas corretas a respeito daquela premissa. Então, acho que no caso de Apple, uma premissa importante é as vendas de iPhone futuras, né? Daí ele tem que saber, será que os consumidores atuais estão satisfeitos? Eles vão renovar? Vão comprar novos? Ou eles estão insatisfeitos e surgiram alternativas melhores e mais baratas? É algo que o cara tem que responder para chegar na sua premissa. Será que, por exemplo, aí alterando para o Facebook, pode acontecer? Isso já aconteceu em telecomunicações no passado, do governo intervir e provocar uma cisão entre as empresas? Por exemplo, tem um caso famoso nos Estados Unidos, tem o caso da AT&T, mas também teve o caso da NBC, que se repartiu ao meio. A ABC ela teve o seu nascimento por causa do governo que interviu na NBC a pedido da concorrente CBS. Como é que eu consigo precificar essas coisas? O Instagram vai para um lado, o Facebook vai para o outro? Ótima pergunta, porque isso é algo prático, né? Primeiro você tem que analisar a probabilidade desse evento. Na nossa opinião, é algo bem difícil, porque é bem raro na história americana. Você citou 2, 3 casos, teve mais o caso da Exxon, na verdade da antiga Standard Oil, que depois se fragmentou em várias empresas, entre elas a ExxonMobil, a Chevron, etc. Várias outras empresas grandes também. E depois tem que ser analisado os efeitos dessa separação tem no resultado de cada business ali. O fundador da Standard Oil, John D. Rockefeller, por incrível que pareça, ele se tornou o homem mais rico do mundo durante o processo de separação. Né? Deu sorte também da ascensão dos carros movidos a motor de combustão, etc. Mas isso aí não teve um impacto tão profundo. Na nossa opinião, esse evento ele é muito difícil de ocorrer, talvez 10%. E mesmo se ocorrer, a gente acredita que no caso do Facebook, o principal veículo de receita deles é propaganda, e propaganda não vai ficar mais barata se fragmentar ou não. É um mecanismo de leilão, né? E que as empresas são donas daquele espaço publicitário. Se o Instagram e o Facebook foram obrigados a se separar, eu não acho que vai ficar mais barato anunciar ou no Facebook ou no Instagram. Aquele espaço publicitário continua sendo único e exclusivo daquela empresa. Então, quando você está no seu Instagram, a única empresa que vai poder anunciar lá vai ser o Instagram ou o Facebook. Instagram como é hoje, mas na hora que separa, o Facebook não vai poder anunciar lá. Então, vai ser um leilão do jeito que é hoje. Talvez tenha uma perda de margem, porque tem alguma sinergia entre as empresas. Você não precisa ter 2 CEOs, você não precisa ter 2 presidentes de conselho, 2 diretores financeiros, ter uma sinergia de segurança, realmente investimentos que você faz para as 2 plataformas. Agora você vai ter que ter 2 times. Talvez a margem dessas empresas separadas vai ser menor. Na nossa opinião, a capacidade de investir em segurança, que é a grande preocupação dos reguladores, fica até menor, porque pelo menos junto você tem um ganho de escala. Então, por isso que a gente acha que é difícil de acontecer essa separação, e mesmo que ocorra, ela vai ter um efeito pequeno em margem,
que vai ter que vai ter que ter redundância de times. Isso aí vai impactar um pouco em margem, mas é um business que tem uma margem muito grande, então vai continuar dando lucro separado ou não. Essa é a nossa premissa, mas quem está nos vendo pode achar que são premissas totalmente divergentes da nossa. Não, vai ser catastrófico, as margens vão para zero. Tá bom, cada um faz o seu valuation, isso que é legal do mercado de capitais. A gente pode ter premissas diferentes e continuarmos sendo amigos. Tem uma palavra muito interessante que acabou pipocando, pululando por aí ao longo desta edição, que são premissas. O que é uma premissa especificamente no caso de investimentos? Tá, premissa talvez seja uma das coisas mais importantes na hora que você vai fazer o valuation. Porque valuation você baixa a planilha na internet, qualquer um sai fazendo aí. As premissas que você vai botar no valuation talvez seja a coisa mais importante. Porque você baixa lá, entra no site da Mudaran, baixa as planilhas. Agora, as premissas que você vai botar lá é o que vai diferenciar. O que é mais importante dentro da planilha. Isso, a valuation é a planilha, as premissas é o que você vai botar na planilha e tem aquele argumento em inglês, aquela frase em inglês que é garbage in, garbage out. Se você botar premissas erradas, vai vir um valuation errado. E eu vejo muita gente na internet falando de valuation e tal, e cara, são premissas grotescas que eu vejo por aí, né? De crescimento, de margens, assim, as pessoas vivem num país das maravilhas, assim, tipo, se a margem é alta, tem que lembrar que vai vir competição. Se o crescimento é alto, vai ter gente também querendo entrar nesse mercado. Então, tem que lembrar dessas coisas. Competição existe no mundo real, né? Então, premissas é o que você vai fazer para chegar nos números que vai fazer sua conta de valuation. E essa questão de premissa é muito interessante, Lucas, porque existe um componente, vamos dizer assim, subjetivo. E que, com o tempo, acho que o investidor vai ficando mais experiente e vai conseguindo botar mais premissas mais, vamos dizer assim, assertivas nos seus modelos. E eu sempre cito o exemplo da Apple em 2016. Você tinha o maior investidor do mundo comprando, que era o Warren Buffett, e provavelmente o segundo maior investidor do mundo vendendo, que era o Carl Icahn. Né? Um comprando para o outro, dois investidores faixa preta, muito bons, e mesmo assim eles chegaram a conclusões diferentes, tanto que um estava vendendo e outro estava comprando. Quem que estava certo? Difícil até dizer, porque realmente quem comprou naquela data fez um bom negócio. O Warren Buffett fez um bom negócio. Ele comprou e deve ter duplicado ou triplicado o investimento que ele fez na Apple lá naquela época. Mas o Carl Icahn tinha comprado em 2013 e a ação também multiplicou por umas 2, 3 vezes. Então ele também ganhou dinheiro. Então o certo mesmo teria sido comprar em 2013 e ter segurado até hoje. Ou melhor, seria ter comprado quando o Steve Jobs voltou para a Apple em 97. Quem comprou naquela época que fez o melhor negócio mesmo. Mas daí o cara teria que ter tomado as premissas que ele teria que ter seguido. Não, esse cara aqui vai ser um baita CEO, vai inventar o iPod, o iPad, o iPhone e tudo mais que veio no meio do caminho. A revolução do design que veio junto com os computadores da Apple. Lógico, ia ter que acertar tudo isso lá atrás. Óbvio que ninguém tinha isso na cabeça naquele momento. Quem comprava a ação da Apple naquele instante, talvez estivesse comprando muito mais o Steve Jobs do que... E falar, esse cara aqui é um gênio e vai conseguir consertar esse negócio, que a empresa estava realmente à beira da falência, do que era um visionário que sabia que ia lançar o iPhone 10 anos depois, né? Que é um sucesso, é um negócio que só esse trimestre aí foi mais 55 bilhões de dólares numa única mercadoria aí, num trimestre. Então, não é fácil chegar nessa premissa 10 anos antes. Eu imagino que quem comprou naquela época estava comprando muito mais a capacidade do Jobs do que qualquer outra coisa, porque premissa futurista assim vai ser difícil. Vai ter alguém que vai inventar a máquina de teletransporte? Sim. Só que é difícil saber quem, né, hoje. Então, é esse tipo de premissa que fica impossível de comprar. E aí, volta um pouco aqui. Gestão talvez seja a coisa mais importante, porque gestão, você não sabe o que os caras vão tirar da cartola, mas eles tiram coelhos da cartola. Eu já vi isso muitas vezes. Quando você compra um cara bom, ele é capaz de tirar coelhos da cartola. Como se você comprasse o passe do Ronaldinho Gaúcho. Você não sabe o drible que ele vai dar, mas ele vai inventar algum drible lá na hora e vai conseguir fazer alguma coisa. Gestão é isso. Tipo, você não sabe o que os caras vão fazer, mas se o cara é bom, eles inventam coisas boas. Então, gestão é uma coisa muito importante e que empresas bem geridas, na minha opinião, deveriam ser negociadas por prêmio, justamente por conta disso. Os caras sabem tirar coelhos da cartola. No vídeo que Machado e Alberto fizeram com o da Mudaran, inclusive
Vou pedir para o pessoal aí do YouTube colocar o link aqui no topo. Eles ficaram um tempo discutindo como é que se dá a relação entre as variáveis importantes e clássicas, preço-lucro e tal, versus novas empresas, versus empresas de tecnologia, startups, que ainda não entregaram isso. Como fazer um valuation nesse caso? Porque o Facebook teve uma época, na verdade, só há pouco tempo que começou a entregar os retornos, não esperados, mas retornos expressivos. Como é que se dá essa questão? Aqui a gente começa a entrar num tema um pouco sensível, que realmente eu entendo que existam empresas que são inovadoras, que vão ser vencedoras, que no momento que a gente fala, elas estão queimando caixa. Eu acho que são empresas que são uma minoria, não são todas. O que eu busco é ter margem de segurança no pior cenário. Empresas que queimam caixa, ainda que ela venha a ser o próximo Facebook, se não for, você vai perder tudo. A empresa que gera lucro, pelo menos você vai ter os lucros ao decorrer dos próximos anos, ainda que ela não seja a maior empresa do mundo lá na frente. Então, realmente existem empresas que vão ser vencedoras, que vão criar muito valor. Acho que você citou aí o Facebook, o Google queimou caixa durante um tempo, acho que até a Amazon queimou um pouquinho de caixa. A gestão de Steve Jobs já foi lucrativa do começo ao fim na Apple, né? Praticamente do começo ao fim. Então lá eles não tiveram tanto isso. A minha preferência como investidor é sempre investir em empresas que tenham uma geração de caixa. Mas eu reconheço que quem souber acertar essas empresas, mas assim... um milhão de empresas que são assim. Geralmente as empresas que queimam caixa estão mais para OGX do que Facebook. Então eu prefiro não entrar muito nessas empresas queimadoras de caixa. Eu gosto de investir em empresas que geram caixa e eu tenho uma visibilidade um pouco maior. Por isso que na hora de fazer um valuation até mesmo de uma small cap, de uma empresa um pouco fora do radar, você ainda procura esses dados. Com certeza. A geração de caixa, para mim, é fundamental. Aumenta a minha margem de segurança. Agora vamos falar um pouquinho de gestão / valuation. Acontece algumas vezes de empresas acabar alterando certos números, certas perspectivas para atrair desavisados, realmente criar o canto da sereia? Com certeza. Acho que isso a gente vê cada vez mais nesse mercado que nós vemos que está bastante aquecido. IPOs, emissões, etc. Os caras dão aquela enfeitada na noiva para entregar para alguém. Como é que isso acontece? Tem algum exemplo? Tem várias coisas que dá para o cara fazer, desde de algumas pequenas mudanças contábeis até ser simplesmente no gogó mesmo. Falar, minha empresa vai crescer muito, vai ser muito lucrativa lá na frente, e daí na hora que você precifica tudo isso, paga mais por conta disso. Às vezes o cara quer ouvir isso, ele já está disposto, ele está muito interessado em investir naquele segmento e tal, e se vier uma historinha boa, ele vai botar dinheiro no valuation que botarem para ele. E já vi também empresas fazer algumas manobrinhas contábeis. Vou te dar um exemplo. Tinha uma empresa do segmento de calçados, não vou citar o nome, é até uma empresa muito boa, que quando foi fazer o seu IPO, fez vendas antecipadas a um dos principais clientes, para inflar aquela receita. Então eles viraram para um dos principais clientes e falaram assim, seguinte, vou te entregar aqui um monte de calçado, você me paga só quando você usar, quando você vender, né? Venda em consignação, e eu reconheço isso como receita. Então, como o mercado precifica em cima de vendas, em cima de lucro, a minha venda foi muito alta, porque eu vendi para você bastante calçado, te estoquei para caramba, então minha venda foi muito alta. E daí, como o mercado precifica em cima dessa venda, em cima desse lucro, meu valuation foi muito alto. Daí o que acontece ano que vem, você vira para mim e fala, Thiago, não estou precisando tanto de calçado porque estou queimando aquele seu estoque. Então a sua venda, você comprava 100 por ano, vamos supor, num ano você comprou 200 e no outro foi para 0. E eu precifiquei minha ação em cima desses 200. E depois Quem não é desavisado pode pesquisar a curva em 5, 10 anos para ver se aquilo foi Tem várias técnicas para você fazer isso. Uma delas é você analisar alguns indicadores. Aqui, qual indicador teria pego facilmente essa manobra? Ter visto o contas a receber sobre receita. O contas a receber foi provavelmente bem acima da média
dos últimos anos. Enfim, dá para fazer todo tipo de truquezinho ali para dar uma inflada de curto prazo. A longo prazo é muito difícil, né? Você fazer essas maracutaias e dar certo. Mas no curto prazo você mexe essas alavanquinhas e consegue extrair um valuation aqui e ali. E aí, quanto isso acaba afetando o checklist? Cara, o checklist ele pega boa parte do que a gente... das maracutaias possíveis. Não pega todas. Daí, se você quiser aumentar o número de itens na checklist, você pode botar todas, mas daí também você perde um pouco de flexibilidade e velocidade. Você quer botar 1000 itens? Bota, só que daí você vai conseguir analisar uma empresa por ano. Mas ali eu acho que aquela checklist ela pega assim, 90 e poucos % dos erros. Produção quis preparar aqui pra gente, inclusive, exemplos de valuation. Eu queria pegar um exemplo de uma empresa muito barata, por exemplo, a Unipar. Como você achou que... Primeiro, o que a Unipar faz, né? Tá. A Unipar ela faz todo tipo de produto químico, agora petroquímico, PVC. Quando a gente indicou, eu falo sem problema nenhum, cara, a gente fez um valuation que era quase de padaria. Assim. A gente via a geração de caixa do negócio, comparava com o preço e via que ela estava gerando de 30% a 40% de caixa ao ano frente ao valor de face. Você pegava ativos semelhantes do mesmo segmento lá fora, era 8%. Então tinha muito espaço para valorizar. E foi isso que a gente viu. Assim. E, aliás, até é interessante falar isso, porque acho que o Warren Buffett que fala isso. Assim, se você precisa de uma planilha para saber se está barato, provavelmente não está. Ali era coisa de guardanapo, assim, valuation de padaria mesmo. E daí a gente tinha que entender de onde que vinha aquele desconto e da onde que vinha aquela geração de caixa. No que a gente estudou isso... tinha algumas preocupações, eu acho que com fechamento de capital. Então, o papel tinha um teto ali na OPA. Era um papel de baixa liquidez. Eu acho que tinha muita gente olhando para lucro e não para geração de caixa. Daí tinha uma questão contábil ali, que a empresa gerava muito caixa, mas não mostrava muito lucro. Eu acho que quem olhasse a geração de caixa ia ter uma visão melhor, mas a maior parte do mercado só olha lucro. Então, olhar lucro também, somente lucro, pode te levar a conclusões precipitadas. Eu acho que boa parte do mercado caiu neste erro. Então, somando tudo isso, fazer o papel tá bem barato. E de lá para cá, a gente recomendou a ação, deve ter multiplicado por umas 10 vezes. Isso né? foi quando? A gente recomendou em 2017, desde o começo da Suno. Em relação a uma companhia tecnológica, a gente falou do Facebook, mas você abraçou o Facebook quando? Cara, eu gostaria de ter abraçado no dia que dava para ter abraçado, que era o IPO. E eu mudei de opinião a respeito do Facebook. Eu cometi um erro no começo, falo isso sem problema nenhum. Tipo, quando no IPO do Facebook, eu cheguei para quem estava do meu lado e falou, e a ação abriu a capital a 40, né? Eu falei, quem viu a 40 viu, quem não viu não vai mais ver. E de fato caiu de 40 para 20, mas depois foi de 20 para 200. Obviamente que a gente pegou, acho que no 150, por aí aqui na Suno, né? Para os nossos assinantes do internacional, o papel andou bastante de lá para cá. Né? Foi uma das maiores altas do SP500 desde que a gente investiu. Mas, assim, a gente foi... minha opinião a respeito do negócio foi mudando e eu acho que, assim, de certa forma, a gente teve a humildade de reconhecer mais rápido do que outras pessoas por aí. Né? Ainda são poucas pessoas que investem no Facebook. Pelo menos, por enquanto, a gente não pegou do começo ao fim. Lógico, o certo seria ter botado aqueles $1.000 lá que o Saverin botou no começo. Esse teria sido o melhor negócio da história, mas eu não estava lá, não estava naquela sala. Quando que o negócio caiu na nossa mesa, assim, que ficou aberto para a gente investir, foi no IPO. Né? Até então era uma coisa de venture capital que a gente nem sequer é convidado para participar dessas negociações. Não tem problema nenhum, eu sou um cara de public equities mesmo, eu gosto de investir em empresas listadas para ter liquidez, para ter todo tipo de governança que a empresa listada possui. E eu fui mudando de opinião a respeito do Facebook ao longo do tempo, porque os caras foram entregando mais do que eu imaginava inicialmente. Acho que é mais do que todo mundo imaginava, porque senão a ação teria nascido muito mais alta do que nasceu nos 40 e hoje está 200 e pouco. 2 perguntas. A primeira, o que mudou nas suas premissas? E a segunda, como é que você prefere uma empresa listada, pública, para você fazer o valuation? Vamos por parte, senão vou esquecer as 2 perguntas. A primeira pergunta, o que mudou? O trabalho vai ficar comigo de lembrar. Tá bom. A primeira... Foram várias premissas. Primeiro que acho que o Mark se provou um ótimo alocador de capital
fez ótimas aquisições num múltiplo que eu acho que, olhando em retrospecto, se mostraram muito baratos. Ele tomou riscos, mas eles se mostraram decisões muito boas. Comprou o Instagram por $1 bilhão. Hoje existem estimativas que valem mais de 100. E comprou o WhatsApp lá por acho que 15 bilhões. E tem uma oportunidade grande de monetização. A empresa continuou crescendo. Eu não imaginava que pudesse crescer tanto o valor que as empresas investem online. Eu não tinha essa percepção lá atrás, mas acho que aliás, acho que poucas empresas do SP 500 têm essa percepção nesse instante, né, de que o marketing digital vai representar cada vez mais o budget das empresas, né? Marketing digital que passa pelo Facebook. Facebook e Google representam, sei lá, 70% do market share do advertising online, da propaganda online, né? As empresas gastam aí, quem gasta online gasta 70%. Entre Google para ficar ali em primeiro e Facebook, certamente alguém já foi interrompido aí. Mas enfim, o Facebook, eu percebi que existia um movimento natural das empresas colocarem mais dinheiro nas plataformas onde estão a atenção das pessoas. E assim, o adulto médio brasileiro passa 3, 4 horas por dia nas plataformas Facebook. É uma baita oportunidade de você fazer propaganda na hora que o cara está ali no momento de relaxamento dele. Né? É a nova TV, né? Tipo, antes o cara não tinha nada para fazer, ele ligava a TV, hoje não tem nada para fazer, ele vai pro Instagram ou pro Facebook e lá ele vai ser impactado por propagandas como era a TV, o horário comercial na TV. E eu acho que quanto mais empresas forem para o online, como é um mecanismo de leilão, quem fica com esse aumento de preço, porque é um leilão, vai ser o acionista de Facebook. E o Mark, ele fez um excelente trabalho de também manter os custos sob controle, então a empresa foi crescendo margem. Então é uma empresa que a gente foi mudando de opinião ao longo do tempo. Gostaria de ter mudado de opinião antes, mas reconheço também que fui um dos primeiros a ter mudado de opinião a respeito no Brasil, porque eu sou um dos que mais fala do Facebook e não me arrependo, porque foi um ótimo case desde então. Lógico, a gente gostaria de ter comprado na mínima e vendido na máxima, mas não dá para fazer isso. E acho que foi um bom negócio para quem comprou, sei lá, nos últimos 12 meses, que foi 24 meses, quando a gente começou a indicar. Agora, retornando à pergunta número 2, você se mostrou entusiasta de empresas, de oportunidades públicas, com balanços mais transparentes, públicos. O que acaba isso influenciando no seu valuation em comparação a alguém de firma de venture capital que acaba Ótima pergunta. Assim, acho que comprando todo privado? ativo ilíquido deveria ter um desconto, né? Tudo que é ilíquido tem que ter um desconto, porque você tem menos opcionalidade de sair a hora que você quiser. Você tem ação do Facebook, você mudou de opinião. Se você tiver $100 milhões em ações do Facebook, numa tarde você liquida, né? Então, isso é fácil. Agora, se você tem $100 milhões numa startup como a Rappi, se o negócio começar a ir mal das pernas, você está algemado ali, né? Você não tem tanta, vamos dizer assim, porta de saída. Então, a liquidez é um valor que para mim é muito importante e que não só para mim, acho que para todos os investidores ela é importante, e isso vai para o preço. Existem estudos que mostram que ativos de menor liquidez têm entre 10% a 15%, 20% de desconto frente aos ativos mais líquidos, né? E para mim, na minha opinião, aí é uma coisa pessoal minha, nem todo mundo precisa ser como eu, para mim o desconto tem que ser maior ainda, porque eu quero ter liquidez. A minha parcela de ativos líquidos já está aqui na Suno, eu estou feliz com isso. Então, na hora que eu for investir em ativos líquidos, eu quero justamente o que o próprio nome diz, que é a liquidez. Eu não estou a fim de investir em ativos ilíquidos. E, obviamente, que vem com tudo que um ativo líquido traz, mais governança, etc. Lógico, isso significa que ativos líquidos têm governança perfeita? Não, a gente viu exemplos recentes da Petrobras, escândalos e mais escândalos. Mas você está como nós, com as luzes na nossa cara, e Petrobras é uma grande empresa escancarada nos noticiários. E daí o negócio não significa que tudo vai acontecer corretamente, mas se acontecer alguma coisa errada, certamente o sistema vai repelir coisas erradas. Agora eu quero ir atrás de um exemplo de um valuation, digamos assim, esticado ou muito caro. Primeiramente, o que é um valuation esticado? A gente Cara, usa esse termo.
quando a ação vale muito mais do que deveria. Eu usei o exemplo recente aqui nesse mesmo vídeo da Coca-Cola. Quem comprou Coca-Cola a 50 vezes lucro se deu mal. Quem comprou Japão a 50, 60 vezes lucro se deu mal. Acho que quase todo ativo que negocia 50, 60 vezes lucro tem que entregar um crescimento muito grande para justificar esse múltiplo, e raramente as empresas que negociam esse múltiplo são capazes de entregar, porque quando o cara cresce muito e tem uma rentabilidade muito alta, vem justamente a concorrência ali tentar fazer alguma coisa. Um salve pro João da produção que mandou, que tá João atrás da das produção, câmeras. tá atrás da câmera. Bota uma fotinho dele aí no vídeo, pô. Eu vou pedir pro próprio... É o próprio João que faz ou é o pessoal? É o Vitor que vai editar. Eu vou pedir pro Vitor colocar uma foto do João, funcionário do mês aqui da Sul. Bota uma foto dele ali que eu vi outro dia ali no bar, ali na frente. Sambão, cara. Ele cantou uma bola de exemplo de valuation esticado, que seria o Beyond Meat. Primeiramente, o que é Beyond Meat e por quê? O que aconteceu com essa empresa? Eu, particularmente, não acompanho tanto assim Beyond Meat. Eu li um texto interessante do Damodaran, né, que aliás a gente gravou, é o Papa do Valuation, tem vários livros aí, recomendo também para quem quiser se aprofundar. E a Beyond Meat ela faz carne de ervilha, né? Carne de, sei lá, não é carne que não é carne. Né? Não devia nem poder usar o nome. Além da carne. Em inglês, além da carne, Beyond Meat, né? E assim, leia o artigo da Damodaran, basicamente assim, se ele precificasse o maior crescimento da indústria de alimentícia que já se viu, as maiores margens da indústria alimentícia que já se viu, você vai botando as melhores premissas, as premissas mais otimistas do mundo, não batem com o preço na bolsa. Quando esse tipo de coisa acontece, provavelmente a ação está esticada e, de fato, acho que caiu nos últimos dias, né? Nem acompanho, não me interesso por carne de ervilha. Você se interessa por carne de ervilha, cara? Não. Se você tem tempo para valuation, vá na descrição, tem um curso completo para você. Mas se você não tem tempo para o valuation, infelizmente, qual é a alternativa para conseguir um preço bem feito? A gente tem equipe que faz justamente isso, né? Eu e nossos analistas, a gente está sempre levantando premissas e analisando empresas e fazendo valuation para nossos assinantes e assim eles tomarem decisões mais assertivas. Nosso índice de assertividade tem sido bastante grande porque a gente é muito diligente no nosso valuation. E onde é que a pessoa que tem tempo para fazer as premissas, colocar tudo na tabela, onde estão esses dados nas empresas? As premissas, elas são obtidas em tudo quanto é canto, cara. Tipo, conversando com funcionário, assim, eu já conversei com um cara de chão de fábrica que eu aprendi coisa que eu levei para as minhas premissas, sabe? Obviamente que relatório trimestral das empresas, o conference call, mas enfim, você tem que conversar com o máximo de pessoas envolvidas naquela cadeia produtiva. Conversa com fornecedor, com cliente, com regulador, com funcionário, ex-funcionário, funcionário de concorrente, consumidores em geral, acho que eu já falei clientes, né? Tenta conversar com o máximo de acionista, ex-acionista. Qual é a percepção que as pessoas têm a respeito do negócio? Quanto mais visões de negócio, daquele negócio, eu acho que mais profunda vai ser a sua visão. Eu acho que ninguém que você vai conversar vai ter uma visão 360 do negócio, nem o presidente, porque às vezes acontecem coisas que nem o presidente sabia. Né? O cara não consegue estar envolvido em cada uma das transações. Por exemplo, a gente estava falando do Facebook. Eu duvido que o Mark tenha aprovado as coisas que aconteceram no Cambridge Analytica, só que tem trocentas mil interações com a plataforma dele, tem quase 3 bilhões de pessoas, não dá para acompanhar cada uma das 3 bilhões de interações que existem todo mês. Ainda que ele seja o presidente e tenha um feeling muito bom sobre, talvez melhor que todo mundo, sobre o que está acontecendo com a presidência, com a empresa dele, dificilmente ele tem noção de cada uma dessas interações. Se alguém estiver nesse instante organizando um assalto a banco, não sei se ele vai estar acompanhando isso, e mesmo se acompanhasse, o que ele iria fazer. Então, assim, tente conversar com o máximo de pessoas possível, porque daí você vai formar uma visão mais 360, ainda que não 100% perfeita. Aqui nós não temos o livro, mas aí na tela e principalmente na tela se você está vendo no vídeo, né? Se você estiver no podcast, a gente vai falar um pouquinho do Guia Suno de Contabilidade para Investidores, a primeira dica de literatura deste episódio. É fundamental, é o nosso livro de contabilidade, não é o único, existem outros. Esse é o escrito por mim. Então,
é um livro que eu indico para você dar o primeiro passo, porque assim, não vá tentar aprender valuation sem antes saber contabilidade. É que nem você querer escrever uma música sem saber escrever uma sílaba. Não vai. Eu sei que talvez o seu objetivo seja fazer o valuation, mas vamos dar um passo atrás. Né? Se você, não adianta você querer correr a Olimpíada dos 100 metros da Olimpíada se você não sabe amarrar o tênis. Né? E contabilidade é, vamos dizer assim, o primeiro passo para quem quer fazer valuation. E esse livro a gente fez com muito carinho para você aprender do ponto de vista do investidor que você precisa saber sobre contabilidade, que é a linguagem dos negócios. O tempo virou, as coisas estão mudando, mas se você for um investidor inteligente, você vai poder ser mais assertivo nos seus investimentos. The Intelligent Investor é a segunda dica de literatura, que é meio que uma bíblia, não é? É um bom livro para investimentos e você vai entender um pouquinho mais na direção do valuation. Não é, vamos dizer assim, um livro 100% de valuation, mas a gente recomenda para quem quer investir. Entramos no reinado, a gente está no condado, mas tem o reino do Damodaran. Damodaran é o prefeito do condado. Como é que... The Little Book of Valuation. Tem The Little Book of Valuation and The Dark Side of Valuation. Tem o pequeno livro e tem o lado sombrio do valuation. Ele tem uns 10 livros de valuation, pode ler todos. O The Little Book talvez seja o 80-20, né? Se você vai aprender em 20% do tempo, 80% dos conceitos. Esse é o livro para dar o primeiro passo. Agora, se você quiser dar passos mais profundos, tem o próprio Valuation do Damodaran. O The Dark Side of Valuation mostra, vamos dizer assim, nuances que existem no valuation. Já são livros mais profundos. Então, o primeiro é o The Little Book of Valuation. Infelizmente, esses livros estão quase todos em inglês, né? O Valuation está em português, ele é bem grande, cara. Tá? E tem o Finanças Corporativas, estou vendo ali em cima, tá vendo o azulzinho ali? Aqui lá também é bom, mas o Valuation ele é desse calibre aqui, cara. O cara que leu inteiro, me procura que a gente talvez te contrate. E se você quiser também mais dicas, vá em @TeamSuno, né? TeamSuno, siga o TeamSuno que a gente está sempre anunciando as vagas por lá. Não vou falar das vagas de agora porque você pode estar vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast em 2030, então não vai fazer muita diferença para o senhor. Eu quero terminar primeiramente agradecendo ao Thiago pela companhia, pelo tempo despendido para estar comigo. É sempre uma grande oportunidade aprender contigo. Muito obrigado, quero vir mais vezes aqui. E se você estiver mais interessado no tema, vá atrás do curso completo de Valuation. O link está na descrição. Eu sou o Lucas Goldstein e quem vai terminar o vídeo é o Thiago, porque o canal é dele. Muito obrigado. Se você gostou desses vídeos que a gente está fazendo, que são mais profundos, dá aquele joinha que quanto mais gente der joinha aí, para mais gente vai esse vídeo. E é uma forma de você incentivar a gente a fazer mais conteúdos com essa pegada, tá bom? E também faço convite para você se inscrever aqui no nosso canal e a gente vai fazer um vídeo desta magnitude uma vez por semana, certo? Tomara, graças a Deus, e se você principalmente nos permitir, porque o público é Deus.